Você já sentiu que o mundo ao seu redor está perdido em meio à confusão moral e à busca insaciável por respostas? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, traz uma mensagem que não é apenas um chamado à reflexão, mas uma revelação transformadora. A realidade do pecado, o poder da graça de Deus e o caminho para uma vida renovada. Neste vídeo, você vai descobrir verdades que desafiam a lógica humana, confrontam as escolhas de hoje e oferecem uma esperança inabalável. Entenda como essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. Então, prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar sua vida para sempre. O livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, é uma das epístolas mais profundas e teologicamente ricas do Novo Testamento. No primeiro capítulo, Paulo estabelece as bases para uma compreensão abrangente da condição humana, da natureza do pecado e da graça de Deus. Ele escreve à igreja em Roma, uma comunidade diversificada e multicultural, enfrentando desafios de fé em um império dominado por ideologias pagãs e práticas imorais. Romanos é um convite para reconhecer e aceitar verdades eternas que transcendem as circunstâncias históricas e culturais, especialmente em nossa sociedade contemporânea marcada pelo relativismo moral e pela busca incessante pela autossuficiência. A mensagem de Paulo ressoa com urgência renovada, chamando-nos a confrontar a realidade do pecado, buscar a verdade revelada por Deus e viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. A relevância de Romanos 1 não se limita ao contexto do primeiro século, pois em um mundo onde a verdade é frequentemente subjetiva e os padrões morais são desafiados, a epístola oferece uma âncora segura. Paulo nos leva a refletir sobre a condição humana e a reconhecer nossa necessidade desesperada da graça redentora de Deus. Ele nos desafia a buscar a verdade, tanto nas Escrituras quanto na voz da nossa consciência iluminada pelo Espírito Santo. Ao nos aprofundarmos nos versículos de Romanos 1, seremos confrontados com a realidade do pecado em suas diversas formas. Paulo nos mostra que a rejeição de Deus leva à degradação moral e espiritual, e que a graça de Deus é a única resposta suficiente para essa condição. A mensagem de Paulo não é apenas um diagnóstico da humanidade, mas também uma prescrição divina para cura e transformação. Ele destaca a realidade do pecado e a necessidade da graça de Deus, ressaltando que a ira de Deus é dirigida contra a impiedade e a injustiça daqueles que suprimem a verdade. Paulo argumenta que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e natureza divina, são claramente percebidos através das coisas criadas. Por isso, os homens são indesculpáveis, pois, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se fúteis em seus pensamentos e seus corações insensatos se obscureceram. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens de homens mortais, aves, quadrúpedes e répteis. Essa passagem nos confronta com a dura realidade do pecado. Paulo não mede palavras ao descrever a condição humana caída, mostrando que o pecado não é apenas uma série de ações erradas, mas um estado profundo de rebelião contra Deus, uma escolha deliberada de suprimir a verdade e seguir os caminhos da injustiça. O pecado é um afastamento de Deus, uma rejeição de sua glória e um apego às coisas criadas em vez do Criador. Em nossos dias, podemos ver essa realidade manifestada de várias maneiras. A sociedade frequentemente promove a ideia de que cada pessoa é seu próprio Deus, capaz de definir o bem e o mal de acordo com suas preferências pessoais.
O relativismo moral torna-se norma, onde todos fazem o que é certo aos seus próprios olhos. No entanto, Paulo nos lembra que essa suposta sabedoria humana é, na verdade, loucura diante de Deus. Quando trocamos a verdade de Deus por uma mentira, caímos em uma espiral de degradação moral e espiritual. A necessidade da graça de Deus se torna ainda mais evidente quando reconhecemos a profundidade do nosso pecado. Não podemos nos salvar. Nossos esforços humanos são insuficientes para alcançar a redenção. Somente a graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, pode nos resgatar desse estado de perdição. Paulo nos convida a abandonar nossas vãs tentativas de autossuficiência e a nos render completamente à misericórdia e ao amor de Deus, buscando a verdade revelada em Deus, na Bíblia e na consciência humana. Paulo, em Romanos, enfatiza a importância de buscar a verdade revelada por Deus e nos adverte contra os perigos de suprimir essa verdade em favor da injustiça. Em um mundo saturado de informações e opiniões conflitantes, a busca pela verdade é mais crucial do que nunca. A verdade de Deus é a única âncora que nos mantém firmes em meio aos mares turbulentos do relativismo moral e das ideologias passageiras. A Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, é a fonte suprema da verdade. Através dela, Deus revelou seu caráter, seus propósitos e suas promessas. O estudo diligente das Escrituras nos permite conhecer a vontade de Deus e discernir o certo do errado. A palavra de Deus é viva e eficaz, capacitando-nos a viver de acordo com seus princípios. Além da Bíblia, a criação também testemunha a glória de Deus. O cosmos, com sua vastidão e complexidade, revela a sabedoria e o poder do Criador. Cada elemento da natureza, desde as majestosas montanhas até a delicadeza de uma flor, proclama a grandeza de Deus. Esse testemunho constante da criação nos convida a adorar o Criador e a reconhecer nossa dependência dele. Deus também se revela através da consciência humana. Nossa consciência, quando iluminada pelo Espírito Santo, nos guia e corrige. No entanto, uma consciência cauterizada pelo pecado pode se tornar insensível à voz de Deus. Precisamos cultivar uma consciência sensível e submissa à verdade de Deus, permitindo que Ele nos transforme por dentro. Em uma sociedade que frequentemente ignora ou distorce a verdade, a voz da consciência pode ser um guia confiável, desde que esteja alinhada com a palavra de Deus. Devemos buscar a verdade em todas as áreas da vida, comprometendo-nos com a integridade e a honestidade. Só então podemos viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar sua verdade no mundo, vivendo uma vida transformada pelo Espírito Santo, baseada na fé e na gratidão. Paulo, em Romanos 2:8-32, apresenta um retrato sombrio da depravação humana. Ele descreve uma sociedade entregue a todos os tipos de vícios e imoralidades resultantes da rejeição de Deus. Esta descrição é dolorosamente familiar, pois muitos dos comportamentos que Paulo condena são comuns em nossa sociedade hoje. Injustiça, maldade, ganância, inveja, discórdia e malícia são características de um mundo que se afastou de Deus. No entanto, a mensagem de Paulo não termina em condenação. Ele nos oferece a esperança de transformação por meio do Espírito Santo. A vida transformada pelo Espírito é marcada pela fé em Jesus Cristo e pela gratidão pela graça de Deus. Quando nos entregamos a Cristo, somos renovados pelo poder do Espírito Santo, que nos capacita a viver segundo a vontade de Deus, produzindo em nós o fruto do Espírito. Essa transformação é um processo contínuo de santificação, onde o Espírito nos molda à imagem de Cristo. Viver uma vida transformada pelo Espírito envolve abandonar velhos hábitos pecaminosos
e adotar uma nova maneira de viver, baseada na justiça, misericórdia e humildade. A fé em Jesus Cristo nos dá a certeza de que somos aceitos por Deus e a motivação para viver para a sua glória. A gratidão é uma resposta natural à graça de Deus, reconhecendo que tudo o que temos e somos é resultado da bondade e misericórdia de Deus. A gratidão nos motiva a servir a Deus com alegria e a viver de uma forma que honre seu nome. A vida de fé é uma vida de dependência contínua de Deus, confiando em sua provisão e direção. Viver uma vida transformada pelo Espírito Santo também significa ser testemunha da verdade de Deus no mundo. Devemos ser sal e luz, refletindo o amor e a justiça de Deus em nossas palavras e ações. A transformação que experimentamos deve ser visível para aqueles ao nosso redor, apontando para a fonte da nossa esperança e alegria.